Eu e essa tecnologia, a gente uma hora se acerta, eu e ela, mas... Deixa eu só arrumar aqui, só um minutinho. Então, a gente vai falar da sigla, entender essa sigla, né? Então, é um modelo experiencial, relacional, dinâmico de psicodinâmica, porque ela vem de uma tradição das psicoterapias dinâmicas breves, né? Mas tem alguns aspectos extremamente precisos, diferenciais e interessantes da gente olhar. Por isso faz dela uma abordagem tão diferenciada. Esse Ezinho aqui é de experiencial. Por que ele está numa corzinha diferente? Porque ele vai mostrar para a gente que a experiência é fundamental dentro desse modelo relacional e psicodinâmico. A experiência visceral das emoções é aquilo que a gente almeja. E o processamento, como é que isso se dá na nossa clínica? O que vai naturalmente acelerar o processo terapêutico. Por isso, o acelerado, não é que ela seja em poucos dias, em poucas sessões, em poucas horas, não é isso. É que a metodologia, como nas psicoterapias breves, ela acaba acelerando o processo terapêutico. Então, assim, naturalmente, essa aceleração acontece. Então, como é que ela se sustenta, né? Na verdade, é um modelo altamente integrativo. Quando a gente fala altamente integrativo, a gente está falando, de fato, de trazer para dentro desse modelo características ou possibilidades de outras abordagens que, quando vêm para dentro do modelo da EDP, elas tomam uma outra natureza, elas têm um outro significado, elas têm uma transformação que se amolda, que se organiza dentro do modelo que a gente está trabalhando. Ela vai trazer esses elementos justamente de outras orientações teóricas, das terapias comportamentais, das terapias relacionais, interpessoais, daquelas terapias focadas no corpo. A gente vai ver que ela traz também de terapias que trabalham diretamente com as emoções. Mas o interessante dela, e aí eu reforço isso, é que, de uma forma geral, a gente tem as abordagens, de uma maneira geral, partem da psicopatologia. Elas olham a questão da psicopatologia. E não é que ela não exista, ela existe. Porém, o nosso foco principal é um foco da saúde. Então, o tempo todo, desde o início de que a gente tem um paciente que chega até nós com algum tipo de demanda, o que a gente vai olhar o tempo todo é quais foram os potenciais de saúde que fizeram aquela pessoa chegar até nós e viver 50 anos, 45, 30, 20, enfim. O que ela tem de saúde que permite a ela estar ali na nossa frente questionando a vida dela atualmente, né? Essa abordagem, né, a partir de sermos esses sobreviventes das nossas dores e dos nossos dissabores, né, vai trabalhar com uma teoria de base, que é a teoria do apego, que é a teoria do Bowlby, né, e com todos os estudos pós-Bowlby, que falam de teorias transformacionais, que falam dos desdobramentos da teoria do apego. Bowlby, como vocês sabem, foi um pioneiro e trouxe para a gente esse olhar mais integrado de que nós somos animais, somos seres gregários, temos comportamentos que podem ser olhados a partir do comportamento animal, porque somos animais da etologia, e ele trouxe isso para trabalhar justamente o comportamento de apego, que é um comportamento que todos nós temos, que é natural, que é inato e que vai fazer com que a gente tenha o potencial da proteção, da segurança e da sobrevivência, porque ele vai justamente trabalhar
na ativação de quando a gente está em perigo, seja um perigo real, imaginário, um perigo interno, um perigo externo, não importa. Ele vai ativar a gente a buscar segurança e proteção, especialmente num outro da mesma espécie da gente, né? Então, a partir disso, as emoções entram aí como alguma coisa extremamente poderosa, e eu diria, isso aí foi a melhor expressão que eu consegui pensar para falar sobre isso, né? Esse poder alquímico da emoção, né? A emoção é alguma coisa que não, é uma energia, como tal, não tem como ela não existir. E como tal, não tem como ela se transformar, não se transformar. E como tal, não tem como ela não poder ter esse poder de transmutação, de transformação, que pode, né, e que vai mostrar para a gente que muitas vezes situações traumáticas, dolorosas, podem se configurar como caminhos para a restauração. Então, é interessante porque a gente vai olhar as emoções como mensageiras, né? Elas vão dar notícias para a gente, notícias do que está ruim, mas a ideia da notícia do que está ruim não é exclusivamente sofrimento, nem desgraça, nem dores, nem de sabores, nada disso. É dizer assim, olha, pode ficar melhor. Essa é a característica que eu falo desse poder alquímico, né? Do poder, assim, é uma energia, a emoção é uma energia poderosa. Então, fazer esse caminho daquilo que avisa para você de que não está legal, para dizer assim, pode ficar e segue esse caminho comigo, porque vai ficar melhor, é como se a gente tivesse indo do sofrimento à rendição daquilo que é próprio da nossa natureza, daquilo que é biológico, daquilo que pode ser transformador e que vai conduzir a um florescimento, né? Que vai acabar trazendo para a gente estados emocionais mais adaptativos, né? É isso que a gente quer, que a gente viva as emoções, como diz uma outra teórica, que a gente tenha as emoções sem deixar que as emoções nos tenham, né? Porque a gente faça uso delas, porque elas estão a nosso serviço. E vamos, então, reconhecer, né, a experiência da relação e das emoções como um movimento, assim, essa experiência dentro de como é que eu vou dizer? Um movimento psicodinâmico maior, né? Então, acessar essas emoções e explorar essas emoções e processar essas emoções até a sua completude é um dos pressupostos da EDP, né? Então, e é um processo transformacional, como a gente diz. Transformacional é uma palavra muito usada dentro da EDP, né? Para justamente trazer esse caráter não, não linear desse processo. É um processo em espiral, é um processo que vai fazer recursivamente várias passagens, vários caminhos a uma a esse florescimento, a essa restauração, a essa possibilidade do organismo funcionar da maneira como ele deve funcionar e como ele foi feito para funcionar. Então, a gente está baseado, né? A EDP está baseada numa neurobiologia. Se a gente pudesse falar, né, no que vocês já estão cansados de ouvir falar em faculdade, em outros cursos que vocês fazem, né? A gente entrando aqui. E vocês ouvem falar em neuroplasticidade, né, que é essa capacidade de adaptação do cérebro a novas situações, a novas organizações no sistema nervoso, o que possibilita novas conexões e uma expansão dessa arquitetura cerebral, né, e os processos de reconsolidação da memória, né? A gente sabe que quando a gente ativa uma memória, quando a gente evoca uma memória, ela vivifica, né? No que ela vivifica, ela se torna alguma coisa que não é tão estática e tão encerrada, e tão fechada. Ela ganha uma certa vivacidade, né, por essa atividade que deixa essa memória um pouco instável e não tão estruturada.
E se ela fica nessa instabilidade, abre aspas, fecha aspas, né? Isso vai querer dizer que a gente pode ter acesso e essa memória ser suscetível a determinadas interferências ou a determinadas pontuações ou a determinadas vivências que acabam por integrar novos aprendizados a essa memória anterior. E isso faz com que o traço de memória se altere. Então, você tem uma nova memória a partir de uma memória que você já tinha como, abre aspas, fecha aspas, cristalizada, estruturada e fechada. O que quer dizer que você pode ter um novo olhar sobre o que te aconteceu, um novo olhar sobre o que você viveu. E isso, eu acho que é assim, nossa, é tudo de bom que a gente pode ter, porque dá para a gente mudar, transformar e ir em direção a novas possibilidades de vida, né? Essas são muitas, esses elementos que eu acabei de falar, eles, na verdade, eles vão configurar umas características muito específicas da EDP que vão fazer dela uma teoria extremamente estruturada, metodologicamente muito sustentável, né, com estilos de intervenções assim muito precisos e característicos para cada momento desse processo. Isso é riquíssimo para nós terapeutas, porque vai guiar o trabalho da gente e vai guiar o paciente na experiência dele. Então, assim, nós vamos juntos nessa aventura, né, guiados por esse mapa que a EDP nos dá. Bom, o próximo slide, aqui. Quais são as principais características, as principais contribuições da EDP? Contribuições Dina, está um pouquinho cortado. Se você puder ajeitar o zoom da apresentação, acho que... Tá, peraí. Ele está cortado, a gente bota de volta aqui no lugar. Peraí. Se fizer com a mão assim, aquele movimento e assim, ó, isso. Né? Aqui? Foi? Foi, perfeito. Foi? Tá. Então, se a gente pensar, né, nessas contribuições teóricas ao campo das psicoterapias, a EDP é bem consistente. Nos últimos anos, ela tem sido reconhecida mundialmente como uma abordagem, como qualquer outra abordagem, TCC, Gestalt, qualquer uma, né? Psicanálise, como uma abordagem extremamente poderosa, com pesquisa, enfim, não é uma orelhada, né? Como a gente diz. Às vezes, por a gente pensar, e por pessoas mal informadas, de que uma psicoterapia integrativa é uma psicoterapia bagunçada, ou é uma psicoterapia desorganizada, uma psicoterapia que junta um monte de coisa, não é, né? Ela tem uma organização e a integratividade é justamente aquela chavinha que estava precisando, talvez, para a gente trazer os elementos que a gente precisava. Então, ela é basicamente sobre transformação e os impactos dessa transformação que a gente tem, porque desde o início da nossa existência nós somos seres que se transformam, nós não somos seres estáticos. Então, ela fala o tempo todo sobre essa transformação emocional, esses impactos dessa transformação para o bem e para o mal, né? Quando eu digo para o bem e para o mal, que eu até botei aí em aspas, eu estou querendo falar em trauma e recuperação, né? As emoções nos impactam de alguma maneira, nós recebemos essas emoções que podem ser de uma forma traumática, devido a uma sensibilidade nossa, ambiental, enfim, constitucional do self, e a gente tem a capacidade de, a partir do trauma, ter uma transformação, ou ter uma recuperação. Então, através dessas mesmas emoções. Então, assim, dentro da EDP, a gente diz que esse processo transformacional, ele se dá em espiral. O que a gente quer dizer com isso? Espiral, você passa por alguns lugares, mas não pelo mesmo ponto, né? Uma espiral é isso.
Você vai vindo, você sobe, você desce, você volta, você vai, você desce, você sobe, mas nunca passando pelo mesmo lugar, porque não há como, uma vez tendo passado por esse lugar não ter sido experienciado ou vivido ou tendo uma significação. Então, se a cada momento a gente passa por diferentes lugares, cada um desses lugares vai ter o seu lugar, ou vai ter a sua importância, né? Então, esse processo transformacional que se dá em espiral, ele vai abrigar alguns itens que eu não vou explicar todos eles, eu vou passar por eles, porque esse é o curso inteiro, né, sobre a EDP, mas eu queria dizer que ele é constituído de 4 estados transformacionais e suas transições, que é bem a expressão dessa metodologia que a gente usa. Ele tem características que a gente chama, né, nomeia de afetos essenciais, que são afetos essenciais àquele momento de uma situação vivida. Ele tem outra característica, outro conceito, que é o conceito de transformance, que é um conceito assim, crucial dentro da EDP. A partir dessa ideia de que nós somos seres em transformação desde sempre, que o nosso cérebro é conectado, é organizado para que essa transformação tenha o cérebro como possibilidade de veículo, a gente vai entrar nesse conceito de transformance, que é como se fosse assim como é que eu vou dizer? Uma força motivacional para a transformação, uma força motriz que existe em todos nós. Isto não é uma coisa que sai do além, isto é uma característica da constituição do ser humano, né? São tendências disposicionais, neurofisiológicas, que têm o seu auxílio ao ambiente, no ambiente em que a gente vive, né? Se um ambiente favorece que essas forças se coloquem de uma forma adaptativa, ótimo, que nos põe em segurança, em proteção para a gente lidar com o mundo, maravilhoso. Se essas forças, de alguma maneira, sofrem pressões ambientais que nos ponham um pouco com o pé atrás, nos impactem de uma forma negativa, a gente vai ter naturalmente uma tendência à resistência, e esse fluxo dessa transformação, esse fluxo dessa força acaba sendo, de alguma maneira, interrompido ou limitado. E aí a gente vai vendo os traumas, etc. O outro conceito que ela traz é o luto pelo self, ou seja, você poder reconhecer que o que aconteceu com você não foi exatamente o que você gostaria de ter acontecido, mas aconteceu e você tem força suficiente para daquilo que aconteceu você seguir adiante, né? É um trabalho muito interessante. O outro conceito que ela traz é o conceito de outro verdadeiro. É como você, como terapeuta, ou como um outro na vida de alguém, não precisa ser terapeuta, você olha aquela outra pessoa e percebe quais são as necessidades, quais são aquilo que ela está precisando naquele momento e que você enxerga, e ela se sente enxergada por você. E é muito bom a gente poder ver que uma outra pessoa vê a gente num lugar que a gente sente, num lugar que a gente vê, mas que muitos outros não veem. Então, é uma experiência fantástica. É uma experiência de reconhecimento, de ser visto, né? E a gente trazer esse reconhecimento explícito para o nosso paciente de que ele trabalha bem, de que ele é um lutador, de que ele faz um esforço que está sendo recompensado, que ele faz pequenas ações que são absolutamente criativas, que são interessantes para a vida dele, que às vezes ele não se dá conta, mas a gente ilumina aquilo, e aí ele vê que ele tem uma capacidade, um potencial que ele não tinha muito acesso, não tinha muita ideia, né? Outra contribuição são as novas categorias de afetos. Ela vai chamar, vocês, quem depois trabalhar com a gente ou tiver interesse, afetos anunciadores, afetos trêmulos, afetos curativos, afetos de realização.
Ou seja, são características de afetos que emergem, afetos que surgem durante o processo, que anunciam, que inspiram, que curam, que mostram que há um poder de realização para a transformação. Então, é bem interessante quando a gente trabalha com esses conceitos, né? E o famoso afeto patogênico, que é o que o João vai nos brindar hoje, né? E vai trazer um trabalho lindo com afeto patogênico. Eu não vou falar muito sobre ele, porque João vai falar sobre ele, mas só para ter uma noção, o afeto patogênico são aquelas experiências, os afetos patogênicos, na verdade, é plural. Não é um. São experiências emocionais esmagadoras que desregulam o sujeito, levam a uma solidão e a uma sensação de desamparo horrorosas, e aquilo fica insuportável. Então, trabalhar com angústia, desespero, desesperança, desamor, sensação de vazio, vergonha, dor emocional, né, culpa, isso tudo vai trazer, de alguma maneira, um tsunami para a pessoa e ela não consegue lidar com aquilo sozinha. E o trabalho do terapeuta, o Jerry Lamanha, que é um estudioso da EDP, ele usa... como é que é o nome daquele negócio do lixo? Compostagem. Ele usa o termo compostagem. O trabalho do terapeuta é um trabalho de compostagem, ou seja, de pegar o lixo e transformar em nutriente, né? Então, assim, e sem um terapeuta, sem uma regulação e sem uma solidariedade, um empenho emocional de uma outra pessoa, é muito difícil você poder passar e vivenciar esses afetos. E, por último, como contribuição, a gente tem o famoso metaprocessamento. O que é o metaprocessamento? Assim, muito resumidamente, o metaprocessamento é você sentir alguma coisa a partir da sua experiência emocional e relacional, refletir sobre aquilo que você está sentindo, aí refletir sobre o que você está sentindo da reflexão e ficar nessa espiral de sentir e refletir e sentir sobre a reflexão e aprofundar e ter outras camadas dessa experiência que é vivida, acessadas justamente por você não encerrar, estou sentindo isso, então deve ser isso assim, 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 agora eu entendi, parou aí. Não, porque como é que você estar aí junto, sentindo isso, refletindo sobre isso? Como é que você ter chegado até esse tipo de reflexão? E isso vai fazendo um desdobramento do processo, onde você cada vez mais você se aprofunda no processo terapêutico. Então, já estamos acabando. Quais são as dimensões, né, do trabalho da EDP e que a gente privilegia? Que dimensões são essas? Tem um outro teórico, um outro estudioso da EDP, o Hans Welling, que ele identificou 6 áreas de trabalho terapêutico, que eu achei assim, bem interessante e, resumidamente, organiza que áreas nós estamos trabalhando, né? A gente trabalha na área da experiência, né? Que é justamente a vivência da experiência e o metaprocessamento da experiência afetiva. Então, a gente trabalha a experiência e trabalha a experiência da experiência. Isso que eu acabei de falar anteriormente, que vai dar a você a oportunidade de acessar novas camadas emocionais, relacionais, novas camadas da experiência que você está trazendo e está vivendo. Uma outra área, e assim, aí a gente, só para lembrar isso, né, trazer essa vivência da experiência tão claramente vai exigir da gente um certo trabalho no pequeno, sabe? No momento a momento do que está acontecendo, no momento a momento da experiência, e de uma maneira muito correlata à atenção plena, né? O mindfulness, a mindfulness, como a gente chama, forma mindfulness de prestar atenção, que é dando tempo,
que é se apropriando daquela experiência, que é indo devagar para que o salto seja maior. É aquele devagar que acelera, sabe? Aquele devagar que dá para gente o pulo do gato para você chegar em outros lugares muito mais profundos e interessantes dessa experiência que está emergindo. Então, assim, uma forma da gente, se a gente pudesse assim, dar um exemplo de uma intervenção nessa experiência, poderia ser assim, como é que é para você sentir isso agora? Como é que é para você sentir isso aí no seu corpo? Esses são tipos de intervenções que a gente pode fazer. A outra área de trabalho é a área da relação. E a gente acredita que a relação tem que ser alguma coisa trabalhada entre terapeuta e paciente explicitamente. Por quê? Porque ele é o palco das ações de tudo que acontece, né? Dentro do processo de uma terapia. É um relacionar-se com o outro, uma forma muito humana, muito. Tem duas pessoas ali em relação, fazendo um trabalho para que uma se sinta menos sozinha e menos sofrida com a situação. Então, essa atenção à relação compartilhada com o terapeuta vai promover aquilo que eu falei lá em cima, que é um dos pilares da EDP, que é a promoção de novos estilos de apego. Aqueles estilos de apego que você vinha trazendo como padrão seu de funcionamento, ele pode ser revisto dentro de uma relação terapêutica, onde a relação seja um foco de atenção, tanto de reações negativas quanto de reações positivas. O importante é a qualidade da relação que vai mudar. E a experiência dessa qualidade da relação, dessa nova qualidade, é que vai ajudar no processo de transformação. Então, uma intervenção assim muito simples que a gente pode fazer agora. Como é que você está me experienciando aqui agora? O que você sente em relação a isso que eu estou colocando aqui para você e a forma como eu estou me expressando para você? Uma intervenção super simples, né, que acaba olhando a relação por um prisma muito profundo. A terceira área de trabalho, das 6, é a área da mudança, né? A mudança tem que aparecer de uma forma explícita na novidade da experiência pela presença do terapeuta. A Dayana vai dizer o tempo todo que as questões psicopatológicas ou a psicopatologia dentro do olhar da EDP, ela tem raiz exatamente em você ter se sentido sozinho nas tempestades afetivas. Essa é a expressão dela, a frase que ela diz, né? E é exatamente isso. Você passar por aquelas tempestades na presença de um terapeuta engajado emocionalmente, presente, conectado com você, é tudo de bom, porque você não estará sozinho nisso que você está vivendo. E esse compartilhamento é poderoso para o processo de mudança. Então, uma intervenção simples, né? Pode ser assim, como é que está sendo para você fazer isso aqui agora junto comigo? Ou seja, eu boto a relação, eu boto o que ele está passando e eu boto o que está sendo. Não você viveu o que você viveu e me contar o que você está me contando, mas está vivendo isso aqui agora comigo. Tem um migo aqui junto, né? Nessa é uma participação clara, explícita do terapeuta. O quarto ponto são as defesas. O trabalho com as defesas na EDP é um trabalho muito interessante, porque em vez dela confrontar a defesa, dela brigar com defesa, dela contornar a defesa, não dando bola para a defesa, o que ela faz é dar as boas-vindas à defesa. O que é dar as boas-vindas à defesa? É afirmar e validar essas defesas. O que é validar e afirmar essas defesas? É dizer para a pessoa que esse padrão de organização de defesa que ela está usando foi o melhor que ela pôde fazer. Que isso tem um poder de trazer ela até os dias de hoje. Que isso foi
útil para ela, que isso foi adaptativo, que ela está vindo agora porque isso parece que não está mais adaptativo, mas ela está buscando o que é adaptativo. Então, olhar as defesas como alguma coisa de um processo que eu poderia dizer que é quase que um produto de um processo a caminho da resiliência, né? Que eu acho que é isso mesmo, na verdade, é isso mesmo. Né? Eu acho que isso faz com que a gente trabalhe com as defesas de uma maneira diferente, melhor para nós, melhor para o paciente, mais natural, menos agressiva ou menos interventora, mas dizendo assim, ok, a gente viu que você fez esse esforço dessa forma, né? Essas emoções estão aí para te proteger. A gente sabe disso, né? Mas parece que agora elas não estão muito adequadas. E como você é uma pessoa esperta, você construiu essas, você pode construir outras, porque você tem recursos para isso. Você é criativo para isso, como todo ser humano. O quinto aspecto, a quinta dimensão de trabalho é o apego. E aí eu já falei um pouco sobre isso, mas eu queria só reafirmar que a presença explícita de um terapeuta engajado é um potencial reparador da relação real com o terapeuta. Existe uma outra pessoa que pode estabelecer um novo vínculo, uma nova forma de apego, que pode estar ali trazendo a exploração e o olhar para aquela situação de uma forma curiosa, entusiasta, uma forma de, como é que eu vou dizer, de apreciação e não uma forma de tragédia ou de olhar, ai meu Deus, que problema, então temos isso. É como se, assim, a gente, nessa construção do apego do paciente com o terapeuta, fosse aquilo que o Bowlby diz, né? Que a gente, na espécie, busca o ser mais sábio e mais velho da espécie, porque ele está mais tempo no planeta, então ele deve saber como lidar com aquilo. Então você busca isso num outro da sua espécie, e nesse momento, quando você tem um cuidador como pai e mãe, você vai ter também um cuidador como terapeuta. Então o paciente vem para a gente buscando esse ser mais velho e mais sábio da espécie, né? E nesse momento uma intervenção muito simples eu posso ficar aqui junto com você nesse sofrimento, me deixa ficar aqui junto com você enquanto você está passando por isso, me deixa estar aqui nesse momento, você não precisa ficar com isso sozinho, são intervenções assim simples, né? Eu estou aqui, eu me preocupo com você, vamos aqui viver isso momento a momento. A última área de trabalho é a área da resiliência, né? E o segredo do processo de resiliência é você focar no positivo. Focar no positivo não é focar na alegria, não é isso. Focar no positivo é você focar em tudo que você vive que te traz a capacidade de recuperação. Isso é que é focar no positivo. Isso te serviu para quê? Né? Isso aí, seja bom ou seja ruim, serviu para quê? Né? Então, tem alguma coisa positivada nessa vivência. E a EDP vai dizer que a gente vive basicamente em duas versões de nós mesmos, né? Uma versão que a gente diz que é a nossa melhor versão, e é onde nós estamos lidando melhor com a vida, lidando melhor com os nossos conflitos, vivendo de uma maneira mais satisfatória, e uma versão onde a gente está mais sofrido, com um conflito mais ativado, que é a nossa versão pior. E que isso é um movimento natural da nossa vida. A gente vive isso em momentos, né? Momentos numa organização pior, momentos numa organização melhor, depois volta de novo para uma organização pior. E isso é que vai fazer a gente ganhar robustez, a gente ganhar solidez. É até engraçado falar em solidez e resiliência, né? Mas, assim, no sentido de solidez, de você ter substância, de você ter estofo para viver o processo de resiliência e para ser uma pessoa mais resiliente, o que vai te mostrar maior sabedoria para lidar com a vida, né? Então, quais os tipos de intervenções possíveis dentro do trabalho clínico?
qualquer uma, desde que, né, sirvam aos nossos propósitos. Ou, o que quer dizer isso? Sirvam aos propósitos do que a gente está trabalhando com o nosso paciente. Então, aquelas que trazem uma combinação dos elementos dessas diferentes áreas que eu acabei de citar, dessas 6 áreas, além da possibilidade da utilização de ferramentas de outras abordagens, né? De sensibilização, questionamento socrático, a cadeira vazia, sei lá, outras práticas, outras técnicas, né? De outras abordagens, mas que tenham o aval desse aspecto integrativo da EDP. Por isso, não é uma maluquice, é aquilo que faz sentido naquele momento para trabalhar uma determinada situação e que está em acordo com a metodologia que a gente segue. Como que a gente trabalha com o paciente? Eu acho que essa imagem, ela diz muito, né? A gente trabalha com atitude de afirmação, a gente trabalha com validação, a gente trabalha com empatia explícita, a gente trabalha com responsividade, a nossa e a do paciente. A gente trabalha em sintonia, né? O poder da conexão e do você estar sintonizado com o seu paciente é uma coisa absolutamente catalisadora da transformação. A gente trabalha com espontaneidade. Nada melhor do que ser espontâneo, do que trazer a espontaneidade para um trabalho, né, terapêutico. É assim que eu me sinto. Acabou. É assim. E é assim, desse jeito, como eu posso, e é isso aí. Trazer essa regulação afetiva, onde a gente está o tempo todo titulando essas experiências para que o paciente não seja inundado, né? E ele não possa aproveitar o melhor que ele possa aproveitar daquele momento de encontro terapêutico. A gente trabalha com prazer, a gente tem alegria, prazer nessa conexão intersubjetiva com o nosso paciente, né? A gente trabalha com engajamento emocional. Nós não estamos à parte do que o paciente está sentindo, nós estamos à parte, nós estamos juntos, nós fazemos par com ele. Não sofremos com ele a ponto de a gente não poder ajudar, mas a gente percebe, sente e devolve de uma maneira onde você esteja num outro lugar que você possa ser um agente de auxílio, né, para esse paciente. Então, todas essas características estão implícitas e muito presentes no trabalho com o paciente. Mas quem é, né, para at least but not, né, não é a última coisa que a gente vai falar, mas assim, quem é esse terapeuta dessa abordagem? É simplesmente, para não dizer simplesmente, simplesmente, o que quer dizer simplesmente? Um cuidador, um facilitador do processo, né? Mas alguém que trabalha ativamente na promoção de que o paciente tenha a sensação de existir na mente e no coração de um outro. Ou seja, que seja um ser humano que importe, que tenha seu valor e que possa ser percebido pelo outro como alguém que é especial, é único e que a gente tem muito prazer e muita honra de tê-lo no planeta e junto com a gente. Então, assim, estar na mente e no coração do terapeuta é default, é básico para quem quer ser um terapeuta AEDP. Se você não tem esta disponibilidade de ter essa entrega ou essa abertura, a gente precisa trabalhar isso, porque isso é o que vai fazer a gente poder viver momentos de compaixão por nós mesmos, compaixão pelo outro, né? E podermos estar num lugar mais profundo do nosso existir, eu diria. E eu queria, antes de terminar, agradecer a Ana Clara, que fez para mim esses slides, porque eu não sei fazer direito assim tão bonito. E eu ontem estava pensando e me faltou um slide.
Então, eu vou ler para vocês o que eu teria posto nesse slide. Que a EDP ilumina um método que rapidamente transforma o sofrimento. Para tal, ela utiliza a confiança na sabedoria e na inteligência emocional do nosso corpo, porque as emoções são corporais, não são viscerais. A EDP nos ensina a conectar e expressar o que vive dentro de nós. Nos lembra de que somos seres sociais e que nós precisamos uns dos outros para funcionar, para curar e para se sentir vivo. Ela é sobre defender a nossa resiliência, acreditando em nossas capacidades inatas para nos tornarmos quem nós realmente somos. A gente só perdeu o caminho, mas a gente está lá. E fazer esse caminho de volta é a nossa proposta. E assim, hoje de manhã, eu fui ler, de manhã eu gosto de ler alguma coisa, assim, uma frase. E eu peguei um livro e abri. No que eu peguei um livro e abri, olha a frase que caiu para eu ler. Que haja tal unidade entre nós que quando um chora, o outro sinta o gosto do sal. Gente, olha isso. Essa frase é do Khalil Gibran. Mas eu acho, assim, que é um negócio, assim, mais... Eu fiquei tão impactada com a frase, tão emocionada com a frase, que eu falei, gente, eu tenho que botar isso aqui de qualquer maneira, eu tenho que falar esse negócio, porque é isso mesmo o que a gente tem como terapeuta, a EDP. É esse desejo de estar com o outro nesse lugar, né? No lugar de poder sentir o gosto do sal na lágrima alheia. Né? Isso é bonito pra caramba, né? Mas é ali que a gente está. E a gente ali está pronto para enxugar essas lágrimas e poder acolher essas lágrimas de alguma maneira. Né? Eu queria agradecer, né, vocês estarem comigo até aqui e nessa breve passada pelo que é a EDP. E agora eu vou passar a palavra para o João. Alguém quer fazer algum... Eu vou só abrir um minutinho. Como é que faz, Regina? Peraí, participantes. Eu abri o microfone, né? Eu acho que eu abri, não abri? Quem quiser falar, abre o seu próprio microfone, que eu não sei se eu fiz direito. Alguma pergunta, alguma reflexão, alguma colocação antes da gente passar para o João? Viu, João? Falei que eu ia falar em 40 minutos, falei em 50. Eu tô me aperfeiçoando. Muito bom, Regina. Eu estou me aperfeiçoando. Alguma pergunta, gente? Não, só uma. Oi? Posso falar? Pode. Eu abri o microfone para quem quiser falar. Vamos lá. Tá. Não, é só porque eu fiquei muito impactada com essa frase, porque, na verdade, a gente treina muito empatia e fica o tempo todo a questão de se colocar no lugar do outro e tal, mas uma coisa que às vezes a gente perde é justamente, para além da gente tentar tanto isso, esse ápice do estar com o outro. Então, essa frase bateu muito como eu me sinto às vezes eu não tenho a capacidade ou a distância de estar tanto empática, mas eu consigo estar junto. Então, foi muito, muito impactante. Depois eu até queria saber o autor, se você tiver, não sei se... Essa última que eu falei, de sentir o gosto do Khalil Gibran. Tá. Khalil Gibran. Assim, gente, foi assim, ó, abri, então, essa foi a frase do dia. Eu falei, acho que esse moço sabia
que eu ia falar sobre essas coisas, entendeu? Aí você vê, né, quando você se coloca numa posição de poder se sintonizar com esse universo, não é o universo cosmos, é com o universo dentro do universo, né? Vem. E esse é muito consistente no trabalho da LP. Adorei ter você aqui hoje, meu amor. Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer algum comentário, trazer alguma complementação? Regina, aproveitando aqui a leva, tudo bom? Tudo. Queria agradecer e falar que eu gostei muito, dar parabéns, agradecer. Foi ótimo ter passado por aqui Que com bom. você. Dar uma passada, assim, para... É legal, pois é, exatamente. E essa frase realmente, nossa, que... Gente, que isso, não é? Que isso. Que comovente, né? Muito, muito, Linda. muito. Feliz de ver você também. Posso pedir para repetir a frase? Pode. Pode. A frase, deixa eu catar ela aqui, porque ela não está no slide, né? Então, deixa eu botar ela aqui. A frase é a seguinte: que haja tal unidade entre nós que quando um chora, o outro sinta o gosto do sal. Não é lindo isso, cara? Cada vez que eu leio, me dá um treco aqui, sabe? É um negócio assim que mexe, aí você tem vontade de chorar e você não chora porque você não sabe o que está acontecendo, mas que você foi profundamente atingido por aquilo. E sabe, eu fiquei assim numa... Foi aquele da Diana, né? Que ela fala, que entra, né? Foi exatamente isso quando eu li essa frase. Que haja tal unidade entre nós que quando um chora, o outro sinta o gosto do sal. Mais alguém? Isso, para mim, é o puro espírito da EDP, cara. Não? Então Podemos seguir? Podemos, amor? Vai lá. Agora é contigo. Vou estar olhando um pouquinho para o lado, que eu estou com duas telas. Uhum. Espero que vocês estejam vendo aí agora, né, o slide. Bom, minha internet hoje está um pouco esquisita, tá? Então, se por acaso falhar um pouquinho, minha voz ficar um pouco estranha ou pausar, vocês me avisam. Regina, me avisa aí, por favor, Tá. que eu repito. Eu só gravei a parte teórica, tá? Só estou gravando a parte teórica para gente. Tá bom. Tá bom? Então, essa internet veio assim só para terminar de ativar um pouquinho mais. Hoje vai ser com emoção. Então, gente, é o seguinte. Primeiro eu queria, na verdade, começar agradecendo, né? Agradecer a EDP, agradecer todas as pessoas, né, que puderam, ao longo desses anos, me ensinar tudo que eu sei sobre a EDP, né? Então, queria agradecer de coração a Regina, a Cândida, né, a Mari, a Jaque, a Gabi, enfim, tantas outras pessoas, porque tudo que eu vou passar para vocês hoje, transmitir, foram essas pessoas e outras tantas que me puderam me ensinar. Então, eu só estou podendo fazer isso para vocês hoje, graças a essas pessoas, graças a esse instituto. Então, meu muito obrigado a vocês. Bom, eu acho que é importante a gente começar falando sobre afeto, né? Já que o tema que eu vou falar para vocês hoje é afeto patogênico. O afeto ele tem uma representação na EDP muito forte, pois a EDP ela acredita que o afeto ele é capaz de transformar. Ela acredita que o afeto ele tem propriedades de cura. Então, nós, enquanto terapeutas da EDP, a gente
vai o tempo todo ir em busca desses afetos. E aonde a gente quer chegar quando a gente vai em busca dos afetos? Nós queremos chegar naquele lugar que, na teoria do apego, a gente chama de apego seguro. A gente quer ajudar os nossos pacientes que eles desenvolvam a capacidade de sentir e de lidar com esses afetos e se relacionar com as pessoas ao mesmo tempo, né? Que eles possam processar as emoções que eles sentem sem depender muito daquelas defesas rígidas e crônicas, que eles possam confiar neles mesmos e confiar nos outros. Então, como que a EDP ela trabalha o afeto? Ela vai trabalhar todas as nossas emoções categóricas, né? E aí o que a gente chama de, que a gente pode classificar como alegria, a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, essas emoções que todos nós temos, a gente vai ficar com elas sempre que possível. Ela vai trabalhar os afetos na relação, como a Regina já comentou, já falou com vocês. É muito importante isso na EDP. Às vezes, só o trabalho de você perguntar para o seu paciente o que acontece aqui comigo, isso já pode ser muito profundo. Então, a gente está atento à vontade de afastar do paciente, à vontade de aproximar, se existe carinho ali, se existe desprezo ali, e da gente poder confiar nessa interação, né? Porque toda intervenção ela gera uma abertura, um fechamento, ela pode gerar um sorriso amarelo, ela pode modificar a respiração. Então, quando a gente está ali com o nosso paciente, a gente está ali rastreando momento a momento o que acontece, especialmente na relação. A gente trabalha também os afetos que são direcionados ao self. Então, não é incomum, né, que os pacientes cheguem para a terapia com autocuidado, orgulho de si, autoestima zerado. Né? O que é isso? Né? Autocuidado e afetos direcionados ao self. Né? Então, a gente trabalha isso também. Trabalhamos também entender cognitivamente as coisas, mas a gente tenta pegar esse entendimento e transformar isso e experienciar isso no nível somático e visceral. Tem essa citação da Diana que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês, que eu acho que resume bem o que eu estou falando. Ter uma vida completa e conectada, mesmo diante da dificuldade ou tragédia, requer a capacidade de sentir e fazer uso de nossas experiências emocionais. Muito do que leva o indivíduo a buscar terapia pode ser marcado pelo terror ao afeto. As pessoas desconectam de suas experiências emocionais com medo de serem inundadas, humilhadas ou reveladas como inadequadas pela força dos sentimentos, mesmo que futuramente paguem o preço com a depressão, isolamento e ansiedade. É muito lindo isso. Por que isso é importante? Porque a raiz da psicopatologia ela está no não acesso às emoções. Ela está na cronificação das defesas. Então, o medo, a vergonha, a solidão, isso tudo pode virar patologia se essas emoções não forem acessadas. Então, é justamente esse o objetivo da EDP, um dos objetivos da EDP, né? É desbloquear esse afeto, dar para o paciente essa oportunidade dele navegar nesse rio de experiências transformadoras e curativas. Mas essa tarefa, ela nem sempre é fácil. Na verdade, quase nunca é. Porque os nossos pacientes, eles geralmente chegam com defesas muito rígidas demais, né? E que eles tiveram que aprender lá atrás, quando eles eram criancinhas, para lidar com um ambiente que não favoreceu a experiência afetiva deles.
Então, o que que acontece quando um ambiente falha em promover apoio, segurança e autenticidade? Há então uma desconexão das experiências emocionais, porque internamente aquela criança, né, o seu paciente, ele sabe que aquele cuidador, aquele outro, não vai sustentar a expressão afetiva dele, de, de pedir afeto ou de dar afeto. E aí surge o que na EDP a gente chama de terror ao afeto, de ter, de terror de ter essas experiências afetivas. E aí vem a vergonha, vem a censura, vem a culpa, vem o desenvolvimento do falso self, e tudo isso porque o paciente ele precisou dar conta do que estava acontecendo ao seu redor. Então ele construiu essas defesas rígidas, deixou de ser autêntico, verdadeiro, para proteger as relações dele. Afinal, o que seria dele, né, sem essas relações? Então vamos dar tipo um exemplo de consultório, né? Um paciente meu que ouviu muito ao longo de toda a vida para engolir o choro. Ouviu que homem não chora. E que às vezes isso nem era dito, mas vinha em forma de olhares recriminadores. Então esse ambiente, ele não acolhia a necessidade desse rapaz de a proximidade, não sustentava a expressão emocional dele. E ele precisou cortar essa essa experiência, ele precisou deixar a autenticidade dele de lado. Ele passou a não pedir mais o que ele precisava. E aí surgem esses sentimentos avassaladores. E é disso que a gente vai falar hoje, né, dos afetos patogênicos, né? Então, o que que acontece? Às vezes esses pensamentos, sensações como essas aí, podem surgir. Se eu for autêntico e me expressar, putz, isso não vai ser legal. Se eu me expressar, o outro pode ficar chateado ou destruído, e aí isso será minha culpa. Bom, eu não tive amor, é porque eu não sou digno desse amor. Se eu ficar com raiva de alguém, eu serei abandonado. Lembrando, né, gente, que essa estrutura ela é formada quando a criança é bem pequenininha, lá atrás. Então, o que são esses afetos patogênicos? O afeto patogênico, ou como a gente pode chamar na IDP de experiências afetivas mal adaptadas, como eu falei para vocês, como eles surgem, eles são estados absolutamente insuportáveis. E aí, essa palavra, eu acho que ela resume bem. É insuportável. É uma solidão e um desamparo enorme. E quando esse estado chega, vem aqueles níveis de desamparo enorme, de desvalorização, desespero, desesperança, senso de self negativo, vazio, fragmentado e a constituição de um self patogênico. Eu acho só que é importante também a gente lembrar que esses estados, essas estruturas que a gente está falando, isso não diz respeito a um evento específico, isolado. Quando a gente fala de trauma relacional, a gente está falando de eventos repetitivos. Como a gente identifica os afetos patogênicos e o que a gente faz com eles, né? Na verdade, esse foi a principal ideia desse workshop, que é poder mostrar fenomenologicamente o que é o afeto patogênico, qual é a cara dele, como isso se dá na prática. Às vezes a gente lê sobre, a gente estuda, mas a gente não sente o que é isso de fato assim na fenomenologia. Então, o principal objetivo desse workshop é apresentar ele na prática e que vocês possam
talvez ter mais clareza quando ele aparecer na clínica. Bom, é importante dizer que esse tipo de afeto, ele precisa ser transformado, mas ele não deve ser aprofundado. Porque, como eu falei, eles são são estados insuportáveis de solidão, então a gente não aprofunda nisso. Mas a gente também não foge disso. A EDP, ela não foge de qualquer emoção. Toda emoção a gente recebe com um tapete vermelho. Então, com o afeto patogênico, com as experiências de afeto mal adaptadas, é a mesma coisa. Como a gente sabe que a gente está diante de um afeto patogênico? Como eu identifico isso? Esses afetos, eles não levam a lugar nenhum, eles não têm alívio, é uma emoção que não tem fluxo. Você vai perceber a pessoa num lugar horrível e sozinha. São afetos que não propiciam mudança, eles deixam o paciente ali sozinho naquela experiência, dominado por ela. Mas eles precisam ser regulados, a gente precisa estar com o nosso paciente. E nesses momentos, eu acho que o nosso papel é dar para ele o que a gente pode dar de mais valioso para as pessoas, que é a nossa presença. Como que... Vamos lá, me perdi aqui. Sim. A gente pode experienciar o afeto patogênico? Sim, a gente deve experienciar o afeto patogênico, mas com essa regra básica que eu falei para vocês. Desde que você esteja com o seu paciente. A dica é para vocês confiarem na relação e não terem medo dessas experiências de afeto mal adaptadas. Então, intervenções como a gente pode ficar junto nessa emoção, ou você me sente aqui com você quando essa dor vem, são intervenções que podem ser úteis a vocês. Eu acho que, assim, eu gosto de dizer que a coragem do terapeuta ela é igual à segurança do paciente, né? Então, a gente poder aumentar a segurança é a maneira mais rápida da gente aprofundar essa experiência entre as duas pessoas. Eu acho que eu falei tudo. Talvez eu tenha sido rápido demais, me falta eloquência muitas vezes, mas bom, a gente pode dar uma pausa agora de 2 minutinhos para eu apresentar a sessão, só para quem quiser ir no banheiro, beber uma água. Então, então a gente volta 11h12 em ponto para eu colocar a sessão para vocês. Combinado?